Olá pessoal, hoje estamos aqui para pensarmos juntos como construir processos educativos utilizando mais perguntas do que respostas. Então na sala de aula, o que a gente pode fazer para explorar isso? Antes de mostrar qualquer conteúdo que a gente queira explorar do ponto de vista da sistemática da aprendizagem, é necessário entender como é que os alunos se portam em relação àquilo. Às vezes eles têm conhecimentos fragmentados e é legal a gente partir da perspectiva de que uma roda de conversa e um disparador sobre uma pergunta é muito mais potente do que iniciarmos a aula já com os conteúdos, com uma introdução ou com uma coisa que já vem pré-estruturada de um material didático. Então é muito interessante que aqui a gente possa fazer o quê? Dar voz para os estudantes. Mas não é a voz pela voz, não é a voz da fala inerte, é a voz da fala provocada. É a fala instigada, é a fala do porquê. Por que determinada coisa acontece? Por que as coisas ficaram assim? Ou por que isso levou a tal caminho? Esses porquês têm um pé na curiosidade. E quando a gente instiga essa curiosidade, a gente usa ela como um gatilho para poder atrair as relações humanas para dentro do processo. São os porquês que aceleram ou desaceleram a vida da gente. E ao longo do tempo a gente perde esses porquês, ou deixa de responder, ou deixa de prestar atenção numa porção de porquês sobre as coisas que estão à nossa volta. E a gente não pode perder esses porquês. E como levar esses questionamentos, essas perguntas para a sala de aula, fazendo mais uso da pergunta do que da resposta? Vamos lá! Numa sala de aula, quando a gente vai começar um determinado conteúdo, nós temos lá os estudantes, repletos de conhecimento nesse mundo cheio de informação. Como eu faço para poder trazer eles para dentro do processo educativo, utilizando esse conhecimento que está aí? A gente fala hoje da ideia do conhecimento coletivo, né? Da inteligência coletiva. O que é essa inteligência coletiva? Esses saberes que estão aí vasculhados aí ou permeando a internet e que esses meninos navegam super bem. Como é que a gente pode fazer uso disso na sala de aula? Pensa só numa aula na qual você começa com uma pergunta, ao invés de dar uma introdução de um determinado conteúdo. Pensa só que é interessante a gente poder fazer uma pergunta devolvendo a ideia para o aluno investigativa. Como assim? A ideia de que ele vem te perguntar a resposta, mas como se faz isso? E aí a gente devolve para ele, mas como é que você acha que você resolveria esse problema? Mas como é que você pensa isso? Mas como é que você faria isso? Essa devolutiva desse porquê faz um deslocamento da ideia e um deslocamento para o processamento dessa ideia dentro da cabeça do estudante. Faz com que ele volte para si mesmo e pense, e não passivamente incorpore aquela resposta que você deu. Isso a gente costuma dizer que é uma educação socrática. E Sócrates já dizia, né? Eu sou um parteiro de ideias. E é essa ideia que a gente tem que levar para a sala de aula. A gente tem que fazer com que a cabeça do aluno fique grávida. E quando a cabeça fica grávida, ninguém segura o corpo. É isso.